Olá, pessoal! Este é um breve resumo do filme O Nascimento de uma Nação. Este filme é baseado em fatos reais. Virgínia, 1809. Nat é um jovem garoto escravizado que costuma brincar com uma criança branca chamada Sam, o filho dos donos da fazenda. Certa vez, um garoto fica sem mingau e passa fome. Vendo isso, o pai do menino sai à noite pela floresta para encontrar comida. Nat o segue e testemunha o homem sendo pego por uma patrulha que procurava fugitivos. O responsável por essa patrulha é o brutal feitor Raymond. Ele quer punir o fugitivo, mas o homem resiste, fere gravemente um dos perseguidores e atinge Raymond na cabeça com uma pedra. Para salvar sua família da retaliação, o homem é forçado a fugir. Ele consegue esconder a comida que encontrou debaixo do assoalho. O bondoso senhor, dono da família de Nat, quer proteger seus escravizados, mas Raymond o empurra para fora da cabana e está prestes a usar sua faca. Felizmente, a intervenção do senhor resolve a situação. Sua esposa, a senhora Elizabeth, descobre que o jovem Nat sabe ler e convida o menino para ficar na casa grande. Ela promete ensiná-lo a ler e a escrever, e ele morará na fazenda por um tempo. A mãe de Nat, Nancy, não tem escolha a não ser aceitar que seu filho seja levado. Na casa, Nat vê uma biblioteca luxuosa. Elizabeth explica que a maioria desses livros é para brancos e que existe um livro especial para alguém como ele, a Bíblia. Ela quer criar Nat para se tornar um jovem pregador. No entanto, pouco antes de sua morte, o pai de Sam decide que Nat será mais útil trabalhando nos campos. Então, o garoto retorna para uma enorme plantação de algodão, onde ele e sua mãe passam longos anos enchendo sacos com algodão. Mesmo assim, ele continua a pregar e a ler as escrituras para as pessoas que trabalham ao seu redor, incentivando-as a manter a fé. Sam, o herdeiro da fazenda, também cresceu. O reverendo Hall percebe que os trabalhadores parecem particularmente calmos e obedientes. Acontece que a pregação de Nat ajudou as pessoas a aceitarem seu destino cruel e a reprimir qualquer vontade de se rebelar. Para os donos da plantação, isso parece uma maneira conveniente de manter os escravizados sob controle. Enquanto isso, Raymond continua caçando fugitivos. Neste momento, ele está rastreando um casal. Em um certo momento, Nat pega um brinquedo que uma criança deixou cair, mas o pai da criança imediatamente o agride. Aquele homem cruel continua batendo em Nat até que Nat agarra sua bengala. "Preciso do xerife! Ele me atacou!" O homem grita para Sam, mas Sam defende Nat. No caminho para casa, eles veem um homem negro deitado imóvel na beira da estrada. Talvez Raymond tenha encontrado quem procurava. Mais tarde, Nat e outros testemunham pessoas sendo vendidas como gado. Uma garota de 18 anos está lá, prestes a ser transformada em um mero brinquedo para entretenimento. Com pena dela, Nat pede ao seu senhor que a compre, dizendo que ela seria um ótimo presente para o casamento da irmã do senhor. Sam entra na disputa e dá um lance maior que os outros, fazendo um bom negócio. Quando voltam para casa com a nova aquisição, a garota assustada, chamada Cherry, ataca Nat como um animal selvagem. Ela não sabe o que a espera. As mulheres da casa arrumam Cherry e Sam a apresenta feliz à sua irmã, Catherine, algo que Catherine queria há muito tempo. Junto com Catherine e Elizabeth, Cherry deveria se mudar para a casa do marido de Catherine. Nat se despede de sua nova conhecida e lhe dá um buquê de flores. O irmão mais velho de Nat, Hark, casa-se com sua amada e a comunidade escravizada realiza uma pequena celebração. Enquanto isso, Nat continua pregando. Algum tempo depois, Cherry aparece na igreja. Ao vê-la, Nat fica tão nervoso que começa a gaguejar. Feliz por ter a chance de falar, mesmo que brevemente, com a mulher que ama, ele não consegue parar de pensar nela. Uma noite, não aguentando mais, Nat cavalga até a casa de Cherry para declarar seus sentimentos e pedi-la em casamento.
Cherry aceita imediatamente e logo eles se casam. Nessa época, o reverendo Hall visita Sam novamente. Ele diz que os donos de plantações vizinhas estão dispostos a pagar um bom dinheiro se Nat usar seus sermões para impedir que outros escravizados protestem ou se rebelem. Graças à renda que Nat pode trazer, Sam pode finalmente pagar suas dívidas. A mãe e a avó de Nat se despedem dele e de Sam quando eles partem para essas plantações vizinhas. A primeira parada é na propriedade de um dono chamado Renel, um homem rico que reclama dos tempos difíceis. Para cortar custos, ele alimenta seus trabalhadores escravizados apenas uma vez por dia. Ele quer que Nat os convença de que só irão para o céu se forem mansos e totalmente obedientes ao seu Senhor. As pessoas famintas e exaustas são reunidas em um celeiro onde ouvem passagens bíblicas sobre submissão aos seus senhores, mesmo que sejam cruéis. O que Sam vê ali o choca. Ele quer ir embora rapidamente e não consegue esquecer o que testemunhou. Enquanto isso, Cherry conta que foi tirada de sua família aos 13 anos e ela e Nat agora esperam um bebê. Sam continua a enriquecer com os pagamentos pelos sermões de Nat. Logo, Cherry dá à luz uma filha, trazendo a ela e a Nat uma felicidade verdadeira. Quando Sam e Nat chegam a outra fazenda, ninguém os recebe na entrada, então Sam se afasta para encontrar o dono. Nesse momento, um cachorro é solto em cima de Nat. O feitor local, conhecido por sua crueldade, está inspecionando o campo, brandindo um chicote para todos verem. Ele decide punir um dos escravizados que começou uma greve de fome. Quando o homem se recusa novamente a comer seu mingau, os homens do feitor usam força bruta. Eles o ferem gravemente e depois despejam o mingau à força por sua garganta com um funil. Tudo isso acontece bem na frente de Nat e Sam. Acontece que esses são exatamente os tipos de donos de plantação dispostos a pagar Sam, porque as pessoas temem a influência religiosa de Nat ainda mais do que as armas. Em lágrimas, Nat tenta pregar para essas almas miseráveis, mas em vez de suas palavras habituais sobre obediência, muitos ouvem um chamado oculto para se defenderem. Os donos brancos não conseguem entender a mensagem escondida. Mais tarde, Cherry vai buscar água e é surpreendida por Raymond e seus homens. Ele a acusa de estar muito perto da floresta, mas na realidade é apenas uma desculpa para atacá-la. Sam está bêbado demais na hora para ajudar. Quando descobre o que aconteceu, ele permite que Cherry e Nat passem a noite na casa de sua mãe. Elizabeth diz que Deus punirá aqueles que trataram essa pobre moça com tanta crueldade. Cherry sobrevive milagrosamente ao ataque. Assim que se recupera um pouco, ela pede desculpas ao marido. Enquanto Nat está furioso ao saber quem abusou de sua esposa, Cherry implora para que ele abandone a ideia de vingança. Sam finge que nada aconteceu e ordena que Nat volte às suas funções. Nesse mesmo dia, Sam recebe muitos convidados em sua casa, donos de plantações. Ele faz Nat fazer uma oração antes do jantar. Ninguém percebe as palavras sobre a opressão dos fracos, com as quais Nat tenta insinuar a crueldade ao redor deles. Logo após o banquete, um dos convidados exige que a esposa de Hark, Esther, seja entregue a ele para a noite. Sam não faz nada para protegê-la e, na prática, permite que um servo cumpra a ordem humilhante. Nat tenta argumentar com seu senhor, mas Sam ameaça punir a todos se eles se recusarem. Pouco depois, Esther sai da casa em lágrimas. Hark corre para confortá-la, exclamando em desespero: "Onde está Deus agora?" Mais tarde, um libertino rejeitado pelas igrejas locais pede a Nat que o batize, pelo menos em segredo. O feitor fica furioso, dizendo que um homem negro não pode batizar um homem branco, mas Elizabeth apoia Nat, e a cerimônia acontece apesar do risco de irritar Sam. Quando Sam retorna à fazenda e descobre a teimosia de Nat, ele decide puni-lo.
Além disso, Nat começa a se opor abertamente a Sam, repreendendo-o por seu tratamento desumano com as pessoas. O dono da plantação então ordena que Nat seja acorrentado e severamente açoitado na frente de todos. Elizabeth mal consegue conter as lágrimas enquanto Nat, espancado e ensanguentado, nem sequer grita. Ele apenas sorri, entorpecido. Eles o deixam acorrentado a um poste até tarde da noite. O feitor ameaça que, se Nat sobreviver, a vida será ainda pior para ele. Mas Nat permanece inabalável. Pela manhã, ele se esforça para ficar de pé, encontra Sam e diz: "Sim, senhor, aprendi minha lição." Sam manda ele se lavar e ir para o campo, como se nada tivesse acontecido. O próprio Sam mergulha em uma depressão profunda e começa a beber muito, sabendo o quão erradas foram suas ações. Logo, a avó de Nat morre. Ela nasceu escravizada e morreu escravizada. Para Nat, essa é a gota d'água. Após o funeral de sua avó, ele pede ao seu irmão, Hark, para reunir seus companheiros de maior confiança. Tarde da noite, 6 homens se reúnem ao redor do fogo. Um garoto muito jovem chamado Jasper, da plantação de Rendell, também se junta a eles. Nat explica que para cada versículo da Bíblia sobre escravidão, há um versículo sobre liberdade e que o bem um dia se levantará contra o mal. Os primeiros podem se tornar os últimos e os últimos podem se tornar os primeiros. Ele ressalta que há muito mais negros escravizados do que senhores brancos, e o objetivo principal é capturar o arsenal, localizado a cerca de 15 quilômetros de sua fazenda. Eles planejam se mover de plantação em plantação até chegarem à cidade certa. Isaac, um companheiro que descobre a conspiração, implora para que Nat pare. Ele realmente quer uma retaliação sangrenta, a morte de seus próprios irmãos e, possivelmente, a morte de sua própria esposa. Mas o pregador está convencido de que foi escolhido por Deus. Um longo tempo se passa e Cherry ainda não consegue sair da cama. Ela suspeitava que um dia os escravizados poderiam se levantar, mas nunca imaginou que seu marido os lideraria. Tudo começa na fazenda de Sam. Ele acorda bêbado e vê Nat diante dele, que o mata sem hesitar com um golpe de machado. Will, um homem forte, domina o feitor. Nat entra nos aposentos de sua mãe e diz a ela que não precisará trabalhar hoje. Ela está livre agora. É assim que a revolta começa. Nat então reúne os outros escravizados da plantação de Sam e lhes diz: "Nós todos já estamos mortos", o que faz um Isaac aterrorizado gritar. Nat responde que eles só estão começando a viver de verdade agora, porque pretendem servir apenas a Deus, não a seus senhores. Inspiradas por suas palavras, as pessoas se movem de plantação em plantação, eliminando aqueles que os mantiveram em cativeiro. Eventualmente, eles chegam à propriedade daqueles que costumavam torturar seus trabalhadores, arrancando seus dentes. Will pessoalmente se encarrega de lidar com esses torturadores. O jovem Jasper, testemunhando as mortes brutais, fica com medo e foge. Na plantação de Rendell, os rebeldes caem em uma emboscada. Homens escravizados, avisados com antecedência pelo fugitivo Jasper, abrem fogo contra eles. Naquele dia, eles perdem outro jovem membro de seu grupo. Nat e seus companheiros avançam em direção à cidade, onde enfrentam o destacamento de Raymond Cobb. Cerca de 15 homens estão armados com mosquetes, o resto com armas de combate corpo a corpo. Mas os ex-escravizados não recuam. Nat os inspira com um breve discurso e eles atacam. Alguns rebeldes são mortos pela primeira rajada de mosquetes e uma batalha sangrenta se segue. Na luta, Raymond fere Nat e avança para finalizá-lo, mas Nat o domina e desfere um golpe fatal com a faca. No final, os rebeldes prevalecem e invadem o arsenal, esperando encontrar armas. Mas dentro das caixas, eles descobrem apenas pedras. Uma unidade militar já os aguarda e abre fogo imediatamente. Quase todos os ex-escravizados são abatidos na hora.
Will é atingido no coração ao tentar escapar. Os que restam dentro são mortos por um tiro de canhão, incluindo o irmão de Nat, Hark. Apenas Nat consegue escapar. Depois disso, uma verdadeira caçada humana começa. Negros escravizados por todo o estado são enforcados ou submetidos a represálias horríveis. Nat encontra Cherry secretamente, mas ela mal consegue virar a cabeça para olhá-lo. Ela lhe diz que as matanças não vão parar até que as autoridades capturem Nat. Percebendo isso, ele decide se render e vai para a cidade mais próxima. Lá, uma multidão furiosa quase o despedaça, mas o General Child impede o linchamento, insistindo que esperem por um veredito oficial. Aguardando a execução, Nat passa um tempo na prisão. Finalmente, eles o conduzem através da multidão até a forca. Ele ouve xingamentos e até recebe um golpe de alguém no meio do povo. Antes de sua morte, Nat tem a chance de dizer suas últimas palavras. Ele apenas responde: "Estou pronto." A corda é colocada em seu pescoço. Nesse momento, Nat percebe Jasper na multidão, o mesmo garoto que uma vez os traiu. Anos se passam. Jasper, agora um adulto, se alista no exército da União durante a Guerra Civil. A revolta durou apenas 48 horas, durante as quais cerca de 60 donos de terras e seus familiares foram mortos. E assim termina esse filme maravilhoso. Me conta o que achou nos comentários. Eu já deixei outro filme gostoso aí na tela. Clica aí, meu chapa. Não esqueça aquele like safado para ajudar o canal. Muito obrigado a todos os apoiadores fiéis. E um beijo respeitoso na sua bundinha.